que agora conta com a concorrência de Bernardo Martins, um jovem que na época passada foi contratado pelo Benfica ao Leixões, tendo havido aqui alguma disputa com o Sporting de Braga pela sua contratação, e ao fim de um ano, como não teve a possibilidade de se estrear pelo Benfica, foi logo muito pretendido por equipas do nível primodivisionário, tendo optado pelo Paços de Ferreira, e de facto uma excelente contratação. Veremos, estamos a falar aqui de um meio campo com muitas unidades em destaque. Isto pode por vezes não ser tão positivo como possa parecer, porque quando há muita concorrência dentro do mesmo plantel, isto pode desgastar um pouco a nível de balneário, de consistência do balneário, mas se for usado com mestria por parte do treinador, estamos a falar de um dos plantéis de nível médio com uma qualidade mais elevada dentro de facto deste nível. A nível de setor ofensivo, há aqui também algumas opções. Esta semana foi confirmada a contratação de Murilo Freitas, que foi um jogador que se destacou há 2 ou 3 épocas no Tondela. Na época passada esteve no Rio Ave sem grande sucesso, também à custa de uma grave lesão, porque passou, e que me surpreende não ter tido esta época uma oportunidade no plantel do Vilacondenses. Acho que é uma tremenda contratação, acho que é um jogador que tem que ser titular habitual numa equipa como o Paços de Ferreira. Há ainda Hélder Ferreira, que foi contratado ao Vitória de Guimarães, um jogador que teve uma pré-época fantástica, foi talvez o principal destaque dos pacenses na pré-época. E destaco ainda, a nível de pontas de lança, Paulo Ayongo, que é um jogador que eu conheço particularmente bem na sua passagem há 2 épocas pelo Amarante, e foi a grande peça de destaque nos Amarantinos, no Campeonato de Portugal. Um jogador com uma fantástica capacidade física, que a usa em prol do coletivo. Não é um jogador, não é um mero jogador rápido, é um jogador que aparece muito bem para finalizar, vem desde trás com bola controlada, finaliza de qualquer posição nas imediações da área, dentro da área de cabeça. Um jogador com um enorme potencial, que pode de facto, se tiver a oportunidade, evoluir a este nível, mas que eu temo que, face à concorrência que existe dentro do plantel, face ao facto de na época passada, que foi a sua estreia nos campeonatos profissionais, e essa estreia decorreu na segunda liga, não ter tido muitas oportunidades, temo que isso se agrave nesta época. Se assim for, é lamentável para um jogador que tem um talento enorme, e poderia encaixar facilmente numa outra equipa de Primeira Liga, certamente. E por fim, Douglas Tanque, que ontem chegou a marcar um golo que foi invalidado, ou que não chegou a ser um golo invalidado, e assinalada a falta anterior, não sei precisar, mas até por esse movimento que ele teve, mostrou a sua qualidade. É um jogador que na segunda liga foi dos principais destaques na época passada, pela sua qualidade, também qualidade técnica, aliada também a uma boa capacidade física. Faz-me lembrar aqui um pouco o Elton, que agora está no Vitória de Guimarães, mas que se destacou ao serviço de Paços de Ferreira. Veremos a consistência que ele consegue manter este nível. Muito importante, todos estes condimentos
serão muito importantes para a época do Paços de Ferreira e eventualmente fazer uma época mais tranquila do que uma simples luta pela manutenção. Okay. Ora, e agora passemos para o Moreirense, que vai jogar inclusive hoje com o Braga, hoje à noite. Eduardo, quanto às novas aquisições, aos novos jogadores desta equipa, o que é que tens a dizer sobre isso? E também podes falar um bocadinho da tua antevisão para o jogo, uma vez que ambos são clubes da Zona Norte. Em primeiro lugar, como fizemos anteriormente, saliento aqui o treinador, que neste caso é Vítor Campelos, um treinador que teve uma passagem pela Primeira Liga, uma passagem fugaz pela Primeira Liga no Vitória de Guimarães. Na altura foi um treinador interino durante algumas partidas e que esteve bastante bem, tendo conseguido inclusivamente bons resultados. Entretanto, voltou agora a ter uma oportunidade na Primeira Liga e vamos ver, perceber de facto com outra consistência qual é a sua verdadeira valia e como poderá conduzir este Moreirense a um nível aproximado da época passada. E a fasquia está muito alta porque Ivo Vieira fez um trabalho fenomenal, um dos melhores trabalhos de um treinador no Moreirense, com uma qualidade de jogo muito elevada. Relativamente a Vítor Campelos, ainda não tenho essa percepção. Eu preciso sempre de jogos oficiais para perceber para perceber com maior propriedade qual o nível competitivo de uma equipa e depois dos vários intérpretes dessa equipa, e havendo aqui apenas um jogo da Taça da Liga anterior, não consigo realmente ter uma avaliação muito detalhada. Relativamente ao plantel, podemos falar aqui da contratação interessante do guarda-redes Mateus Passinato, que poderá aqui fazer sombra ou então até lutar com Pedro Trigueira pela titularidade, sendo que Trigueira já tem aqui alguma experiência de Primeira Liga e deverá começar como titular, pelo menos começando já por este jogo contra o Sporting de Braga. Há aqui algumas contratações interessantes do Moreirense. Começaria, por exemplo, por Steven Vitória, um jogador que se destacou na altura em que o Estoril subiu à Primeira Liga, com Marco Silva como treinador, e foi um dos centrais da dupla que Marco Silva utilizava. Destacava-se não só a nível defensivo, pelo seu jogo aéreo, que é uma característica que eu normalmente não valorizo tanto, porque acho que é uma característica comum a 95% dos centrais. Uns, claro, são superlativos nesse aspecto, outros nem tanto, mas todos, ou quase todos, terão sempre que ter qualidade a esse nível. Mas ele, de facto, destacava-se na Primeira Liga e em equipas deste nível médio-baixo. Era de facto um dos elementos em destaque nesse parâmetro de jogo, e depois é um central que marcava muitos penaltis, cobrava muitos penaltis com sucesso. Eu recordo-me que ele nessa primeira ou na segunda edição da Primeira Liga com o Estoril, ele penso que não falhou um penalti, penso que teve um 100% ou próximo de 100% de aproveitamento na marca dos 11 metros. Por isso é de facto um argumento que pode ser muito interessante e importante para o Moreirense no decorrer da época.
Depois há aqui outras contratações, por exemplo, Abdul Conté, que vem do Sporting e é um lateral promissor, um lateral que foi cogitado para integrar a equipa principal, penso que na época passada, acabou por não ter essa possibilidade, mas tem aqui uma boa oportunidade para mostrar a sua qualidade e mostrar que tem qualidade para este nível. Há aqui ainda a contratação de Lazar Rosic, que não é um central que eu gosto particularmente, mas que vem com o lastro de ser um jogador que penso que ainda pertence ao Sporting de Braga e que foi emprestado na época passada pelo Braga ao Nacional, e poderá trazer sempre aqui alguma experiência por esse mesmo motivo, mas quanto a mim, face às opções que o Moreirense tem, não seria um titular habitual, sendo que há ainda opções como Iago, Alice e claro Steven Vitória, que falámos há pouco, que comigo seria sempre titular, ou sempre que possível titular. A nível defensivo, destacaria apenas mais um jogador, o Javan, que foi um jogador que também passou pelo Braga. Penso que já não terá contrato com os arsenalistas, mas que é um lateral muito rápido, muito resistente fisicamente, que faz perfeitamente todo o corredor, desequilibra muito na frente, não tanto pelos cruzamentos, mas pelos passos que consegue efetuar, mercê da capacidade física com que ultrapassa os adversários e a nível e nas transições que consegue carrilar, e depois acaba por isolar muitas vezes os avançados ou os jogadores que aparecem nessa posição para finalizar. É um jogador que realmente pode vir a transmitir muita qualidade, sobretudo ofensiva, à equipa de Moreirense. Na linha média, há aqui não houve aqui muitas contratações da parte dos códigos, e eu se calhar apenas destacaria Alex Soares, que foi um médio que passou pelo Marítimo também com relativo sucesso, e que pode fazer aqui o papel que Ângelo Neto fazia nas últimas épocas. É um jogador relativamente parecido, e que pode fazer esquecer, digamos assim, ou não fazer sentir tanto a falta desse elemento que de facto me surpreendeu a sua saída do Moreirense. A nível de jogadores que já estavam cá no plantel do Moreirense, Fábio Pacheco e Ibrahima serão para mim habituais titulares, não tenho grandes dúvidas disso. Veremos com Alex Soares e com outro elemento na posição 10, como por exemplo Patito ou Rodrigues. Ainda estamos a começar, por isso no jogo de hoje eu acho que faria sentido utilizar estas três unidades em simultâneo. Mais uma vez, Fábio Pacheco, Ibrahima e Alex Soares poderão formar um meio-campo sólido a nível defensivo e com qualidade a nível de transição, para depois poder surpreender o Braga. Na linha avançada, há aqui a registar as contratações de Luís Machado, um jogador que vem do Feirense, ainda de Fábio Abreu, que se vinha destacando no Penafiel, mas acima de tudo parece-me que é uma equipa que se vai basear nos avançados que na época passada estiveram em destaque, como Pedro Nuno, que atualmente é utilizado mais nessa posição, embora me pareça um 10, um jogador especialista na posição 10,
mas que tem vindo a jogar a partir de uma ala. Veremos se assim se mantém. Acho que é um jogador instrumental na construção de jogo da equipa do Moreirense. David Teixeira, que também, não tendo sido um titular na grande maioria dos jogos, é um jogador que sempre que entra faz a diferença. Acho que transmite muita intensidade ao setor ofensivo da equipa do Moreirense, e que nem sempre é bem entendido pelos treinadores, ou os treinadores preferem jogadores com outro tipo de características, mas que me parece um jogador com capacidade para ser titular habitual. E ainda, por fim, falaria em Nené, que é um jogador já veterano, que se destacou ao serviço do Nacional da Madeira nos anos gloriosos do Nacional, em que lutou pelas competições europeias e alcançou mesmo a Liga Europa. Atualmente já não tem a mesma capacidade física para aguentar um jogo todo, raramente poderá ser titular, mas que partindo do banco poderá ajudar a resolver alguns jogos pelo seu jogo aéreo, pela sua capacidade de finalização. São jogadores que me parece que vão ter mais destaque do que propriamente as contratações de Luís Machado ou Fábio Abreu, mas veremos. A época está a começar e hoje o jogo em Braga será muito, muito complicado. O Braga quer começar bem o campeonato e aproveitar o deslize do Futebol Clube do Porto para se colar ao Benfica e eventualmente ao Sporting. Ora, obrigada, Eduardo. Ficamos por aqui nesta edição do Remate Final. Podem assistir às restantes em jornalreferência.pt, podendo também acompanhar-nos através das redes sociais, no Facebook e também no Instagram.